Canal Terror e Nonsense. Aqui, as melhores histórias. Se inscrevam. Diogo estava já há horas enfornado naquela biblioteca gigantesca. Ele era professor da universidade e mestre em sociedades secretas. Depois de tanto ler, ele acabou achando o que estava procurando. Afobado, ele foi até a recepção da biblioteca, mostrou seus documentos, assinou um termo de responsabilidade e saiu animado com o livro embaixo dos braços. Assim que ele saiu da biblioteca, o funcionário que o atendeu pegou um telefone e fez uma ligação. Do outro lado, respondeu uma voz misteriosa: "Deixe ele comigo." O professor estava prestes a descobrir toda a verdade sobre uma das sociedades secretas mais importantes e intrigantes da história, a história dos Templários. Enquanto ele estava absorto nas suas leituras, anotando tudo em um quadro na sua frente, juntando os pontos e ligando as pistas, um barulho chamou a atenção. Depois outro barulho, dessa vez de um vidro quebrando. Parecia vir da sala. Com muito medo, ele andou devagar. Mexendo com essas coisas, ele pode ter atraído a raiva de muitas pessoas, mas os seus estudos eram secretos. Ele não havia contado para ninguém sobre eles. Como essas pessoas poderiam saber? Ainda assustado, ele chegou até a sala e o que ele viu o fez gelar por completo. Um gato morto estava pendurado na sua janela e havia um bilhete no seu pescoço. Com muito nojo e com medo, Diogo pegou e leu: "Venha ao museu principal hoje à noite, mas venha sozinho." Esse final foi o que deixou o professor muito desconfiado. Então, eles já sabiam sobre os seus estudos, e isso tornava tudo muito mais intrigante, porém perigoso. Será que eles revelariam para ele tudo sobre a ordem? Será que ele seria inserido em sua sociedade secreta? Diogo certa vez leu a história de um homem que estava estudando bastante sobre uma sociedade secreta do seu país. Depois de anos de dedicação, ele acabou descobrindo toda a verdade, a sede, aonde eles se reuniam e tudo mais. Ele acabou sendo convidado para ela e se tornou um membro muito ativo e importante. No final de sua vida, arrependido de algumas coisas que ele havia feito, ele acabou contando a sua história para uma revista e foi visto pelos outros membros dessa sociedade como um traidor. Mas isso cabe em uma outra história. Sabendo que corria um sério risco de vida, ele chamou um amigo que era policial militar. O nome dele era Ademildo. Haviam feito faculdade de história juntos. Diogo seguiu a carreira de lecionar, de ser professor. Já Ademildo se tornou sargento da polícia. Estava ganhando muito bem, melhor que qualquer professor. Tratando de se acalmar e juntar algumas anotações importantes, caso ele fosse confrontado, Diogo contou os minutos para a hora marcada. E quando ela chegou,
Foi para o lugar de encontro com o seu amigo, mas estranhamente, ele não apareceu. E ele também não retornou as ligações de Diogo, nem respondia as mensagens no celular. Que estranho, pensou Diogo. O que poderia ter acontecido? Antes que ele chegasse ao museu, e visivelmente preocupado com o amigo, algumas pessoas surgiram pelas sombras do parque e o agarraram. Eram homens encapuzados. Eles jogaram um saco no seu rosto e o carregaram para longe, enquanto tapavam sua boca para ele não gritar. Diogo tremia assustado. Será que ele seria morto assim tão fácil? Mas ele só estava estudando. Não levava perigo a ninguém. Diogo fora colocado no centro do museu. Estava com os pés e as mãos amarrados e de joelhos. Quando o saco do seu rosto foi retirado, para o seu choque, ele viu seu amigo Ademildo pendurado de cabeça para baixo. Estava vivo e com o rosto todo inchado. Ademildo virou para Diogo e gemeu baixinho. Socorro! Me ajude! Um dos homens encapuzados se aproxima de Diogo e protestava. Pedia a libertação de ambos, jurando que não contaria nada a ninguém. Sem muita cerimônia, o homem tirou uma enorme espada da Ordem de São João, uma dessas lendárias e super afiadas, e disse para Diogo: Vá, mate o seu amigo e receba a sua iniciação na nossa ordem. Era um pedido que deixaria qualquer um confuso. Diogo quis tanto que esse momento chegasse, e ele sabia que se ele não fizesse isso, ambos morreriam. Com os olhos fechados, ele executou a ordem. Durante meses, Diogo ouvia as súplicas do seu amigo no ouvido. Encapuzado, ele agora realizava as missões secretas da ordem. Era um membro muito importante e de um grau elevado. Um dia, ele poderia se arrepender de tudo aquilo e contar a sua história em um livro. Mas esse dia ainda não chegou. Ele tinha decidido fazer uma trilha para um lago do estreito. Gostava sempre de ir sozinho. Era o seu momento de contato com a natureza. Essa é uma trilha que as pessoas pediam que fosse evitada, pois além de ter o acesso perigoso, os moradores da região falavam que ali aconteciam algumas coisas estranhas. Animais desapareciam, pessoas sumiam, seres estranhos eram vistos de noite. Nada que fosse comprovado, e Marlon também não acreditava nessas coisas. Nunca havia sido supersticioso, e sempre que ia em algum lugar pela primeira vez, parecia estar ouvindo sempre as mesmas histórias. Com a sua mochila nas costas, ele foi para encarar a trilha. Sabia que nela tinha tudo o que precisava realmente. Uma bússola, seu celular que poderia não ter sinal, alguns alimentos secos e um pouco de água. Não precisava levar muito. Poderia ao longo do caminho reabastecer a sua garrafa. Ninguém sabe ao certo em que ponto Marlon havia desaparecido. Sua família esperou seu retorno. Ele sempre chegava cansado e ia direto para o banho. Depois deitava na cama e assistia televisão até cair no sono. Mas depois daquela trilha, ele não havia retornado. Sua família achou estranho.
Tentou o contato pelo telefone e estava fora de área. Ligou para seus amigos e ninguém sabia do seu paradeiro. O pânico começou a tomar conta da sua mãe. No dia seguinte, bem cedo, ainda sem notícias, ligaram para a polícia. Eles foram orientados a aguardar em casa. Poderiam receber um telefonema com alguma explicação ou coisa que o valha. Naquele mesmo dia mais tarde, alguns amigos de Marlon foram ajudar as equipes de resgate. Nenhum sinal dele durante a trilha inteira. Não acharam nenhum indício que ele tivesse se perdido por ali. Alguns mergulhadores foram contratados para procurar algo no Lago do Estreito. Ele poderia ter nadado e ficado preso por alguma raiz no fundo do lago e morrido afogado. Seria uma coisa muito triste. Mas esse tipo de morte não é tão incomum assim. Acidentes como esse ocorrem aos montes no mundo. Mas os mergulhadores não encontraram nada, nenhum pertence, nenhum sinal. Depois de dias de procura, a coisa mais provável que pudesse ter acontecido era um homicídio. Alguém foi ao assaltar, aconteceu uma luta e Marlon havia morrido, acabando sendo enterrado em algum lugar na mata. Se algum animal o desenterrasse nos próximos anos, o mistério acabaria. Mas a sua família ainda manteve a esperança de que Marlon estivesse vivo. A cada dia que passava, a esperança ia diminuindo. A sua família e amigos acabaram voltando à rotina da vida. Trabalho, estudos e etc. Seus pais com um rombo no coração. Não se supera a morte de um filho assim tão fácil. Não é do ciclo natural da vida. Os filhos enterram os pais, não o contrário. 2 anos mais tarde, quando de Marlon só haviam lembranças, alguém tocou a campainha da casa dos seus pais. Um velho atendeu a porta e quase caiu para trás. Fez uma cara de susto. Segurou a lateral da porta para não cair. Gritou para sua esposa vir o mais rápido possível. A pessoa que havia tocado a campainha era Marlon. Estava com a mesma aparência de 2 anos atrás. Seu pai lembrava bem, pois todos os dias olhava uma foto que o filho havia tirado, minutos antes de sair para a trilha. Marlon, sem jeito, pediu que seu pai se acalmasse. Ele só tinha ido na trilha e voltado. Parecia ainda não saber que haviam se passado 2 anos. Para ele, parecia que haviam se passado apenas algumas horas. Quando sua mãe chegou, correu para abraçá-lo. Foi gritando que um milagre tinha acontecido. Que Deus, ele era muito bom por ter atendido suas preces. Seu pai apertou forte o ombro de Marlon e notou uma coisa estranha. O filho estava usando uma roupa completamente diferente daquela que tinha saído. Mas também, dificilmente estaria com a mesma roupa anos depois. Sua mãe notou o mesmo. Ela perguntou aonde ele tinha passado todo aquele tempo. Estava curiosa. Tentava não passar um ar de raiva. Você nos deu um susto e tanto. Por que fugiu? Ela queria evitar justamente esse tipo de pergunta. Mas Marlon não estava entendendo muito bem. Achou muito estranha a reação dos pais. Para ele, o tempo não tinha passado. Mas ele também notou que estava usando roupas estranhas. Quando ele contou que tinha ido fazer a trilha, achou um pouco difícil alguns trechos, pois a mata era muito fechada, dificultando a visão. Ele facilmente poderia se perder. Mas com a sua experiência achou a queda de água e o lago do Estreito. Disse ter comido um pouco, tirado o tênis para colocar o pé na água. Depois, virou de lado e deitou um pouco, caindo no sono. Quando levantou,
Sabia que estava pronto para voltar, e foi o que fez. Ele veio direto para casa. Seus pais, então, contaram para ele que haviam se passado 2 anos, que a equipe de resgate não achou nada, nenhuma pista do que poderia ter acontecido, e a vida, ela tinha seguido. Muito triste, porém, ela não pode parar. Agora Marlon estava ali de novo. Nada estava fazendo muito sentido. Por um breve momento, Marlon se sentiu estranho, parecendo se recordar de algo. Olhou para suas roupas e realmente eram diferentes. Resolveu checar a sua mochila. Quando ele abriu, notou que seu celular não estava ali dentro, e a sua garrafa de água também não. Na verdade, nada do que havia levado estava ali. Só havia um pergaminho. Ele pegou e abriu. Seu pai se aproximaram para olhar, achando aquela história toda muito estranha e absurda. Seu pai disse que aquilo ali parecia o mapa do tesouro. Marlon percebeu que o lugar do X, que normalmente nos filmes marcava onde o tesouro estava enterrado, era o fundo do Lago do Estreito. Ele sentiu uma grande vontade de voltar ao lago, ainda mais depois do que tinha acabado de ouvir. Era necessário um retorno, mas seus pais tiraram isso da sua cabeça. O que poderia ter acontecido naquele dia com o jovem Marlon? As lendas dos desaparecimentos podem estar ligadas ao lago. Ali, naquele ponto do planeta, pode ser uma passagem para uma outra dimensão. Quando ele adormeceu, um portal secreto se abriu e ele acabou pulando para uma outra realidade paralela. Alguns segundos nessa outra realidade poderiam significar anos na nossa. O grande X no mapa é uma questão em aberto que precisa ser explorada. Uma história não termina sem que as pessoas descubram o que pode ter ali. Imagina um dia cair no seu colo um mapa desses bem antigos, com uma marca que aponta bem para o seu quintal. Não vale a pena fazer o risco, um grande buraco, para encontrar algumas moedas de ouro? Eu acho que elas talvez valham o seu sacrifício.